Queridos irmãos, muito bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast Simply Pentecostal. E hoje nós temos com você, para apresentar a você, uma surpresa muitíssimo agradável. Uma pessoa que provavelmente você tem em suas mãos toda semana, principalmente se você é professor de escola dominical ou assiste à escola dominical, o fruto do trabalho dela, porque ela participa na composição, edição, revisão dessas nossas revistas da Escola Bíblica Dominical. Na dos adultos, se você for lá naquela listinha dos participantes, você vai encontrar lá a revisora. E este nome que está lá, que você todas as semanas está em contato com essa revista, a pessoa que revisa este material dos adultos e dos jovens, é a nossa convidada de hoje especial. Por fim, nós vamos conhecer o rosto por trás do nome da irmã Verônica Araújo, que trabalha, como já mencionamos aqui, na CPAD, e hoje ela vai conversar um pouco conosco quem ela é, né, de que igreja ela é, o trabalho, um pouco sobre o trabalho que ela faz. E nós conhecemos, hoje nos chamou a atenção, uma vez que este trimestre nós começamos a fazer a pré-aula no YouTube da lição do Juvenis, e eu achei o material muito interessante, muito bom, e eu disse: "Quem é essa irmã tão capaz, tão crente, tão tudo, né", que me chamou a atenção, e eu fui olhar lá e descobri o nome da irmã Verônica Araújo, e eu falei: "Olha, Jesus, me ajuda aí, por favor, para eu descobrir o contato dessa irmã", e não foi fácil, irmãos, mas o Senhor nos abençoou, e hoje eu quero apresentar para você, com muita alegria, com muita honra, a nossa querida irmã Verônica Araújo. Ela é formada na Federal do Rio de Janeiro e são 19 anos que ela trabalha ali na CPAD, graças a Deus, como editora, né, de revistas, revisora, de livros também, enfim, do material da CPAD. Ela vai contar um pouquinho mais daquilo que ela faz para a gente aí. E agora eu gostaria de ouvir a sua saudação, irmã Verônica Araújo. Muito bem-vinda à nossa programação e pode já começar saudando os nossos ouvintes neste dia, ouvintes não, e que estão visualizando também, né? Estamos indo ao vivo não só no podcast, mas também este videocast através do YouTube. Irmã Verônica Araújo. Oi, irmã Manuela, paz do Senhor. Quero Amém. também, cumprimentar seus internautas, né, que te assistem com a paz do Senhor também. É um prazer, uma honra estar aqui com a irmã nesse momento, nesse diálogo, né, nessa entrevista que vamos ter aqui pelos próximos minutos. Amém, irmã Verônica. Mais uma vez eu quero agradecer a você por nos dar esta oportunidade. Ela trabalha, a gente conversou um pouquinho antes e ela disse: "Irmã, eu sei que o meu trabalho é por trás das letras, por trás dos computadores, por trás do que está escrito, mas nós, pela graça de Deus, conseguimos agarrar ela aí e agora nós podemos conhecer, né, essa querida serva de Deus que tem sido usada por Deus". E eu, ao ler essa revista, eu digo: "Meu Deus, quem é essa irmã que está sendo usada por Deus aí onde ela está, por trás dessas revistas, mas que o Senhor tem abençoado e a usado". Irmã Verônica, vamos começar essa nossa entrevista conhecendo um pouquinho de você. Você é de onde do Brasil? Onde você nasceu? Já nasceu crente ou se converteu depois? Conte um pouquinho da sua história, se houve uma história de conversão ou do seu crescimento, alguma coisa, para que nós saibamos, né, tenhamos um contexto da sua história, por favor. Irmã Manuela, eu sou do interior do estado do Rio de Janeiro e não sei se os irmãos conhecem, eu nasci em Itaboraí, porém nesse meio tempo meus pais moravam numa cidade chamada Tanguá, onde uma grande parte da minha família materna ainda reside. E assim, eu costumo dizer que eu fui nômade, né, eu sempre morei um pouquinho em cada lugar, mas tudo no interior do estado do Rio. E graças ao Senhor, desde o meu nascimento, minha mãe contava que eu já nasci com um propósito, porque naquela época, né, na década de 80, não tinha a medicina não era tão avançada como é hoje, principalmente em questão de acompanhamento de gestantes. Então a minha mãe desenvolveu diabetes gestacional e não sabia. Então quando eu nasci muito grande. Porém, eu nasci em coma. Eu sou a segunda filha da minha mãe e minha mãe decidiu fazer a ligadura. E enquanto ela estava lá no centro cirúrgico fazendo a ligadura, o pediatra estava lá lutando lá com a minha vida e ela não sabia que eu não estava bem. E ela trabalhava até nessa clínica, o diretor da clínica foi até brigar com ela, falar: "Por que que você está ligando? A sua filha vai morrer, você vai ficar sem filha". Aí ela: "Doutor, está nas mãos do Senhor". E nessa época minha mãe era desviada.
Então, o Senhor ali, ele entrou com providência, o médico foi usado pelo Senhor e na hora ele teve um estalo, assim, ele falou: "Dá um soro glicosado para ela que ela tá com hipoglicemia", ela nasceu hipoglicêmica, "dá um soro glicosado para ela", e ali eu voltei à vida, pra honra e glória do Senhor. Então eu sempre cresci, assim, quando eu comecei a ter consciência de gente participante, né, do mundo, eu já tinha consciência de que o Senhor tinha um plano na minha vida. Então, aos 5 para 6 anos, meus pais, ainda desviados, uma vizinha, não lembro, né, mais quem era, me convidou para visitar a igreja dela, na época era a igreja congregacional, no IP, em Rio Bonito. Ela me levou para a escola dominical, onde eu tive meu primeiro contato com a revista da CPAD. E eu lembro muito da professora, eu era pequena, e a professora dizia assim: eu tenho uma revistinha só e eu tenho 3 crianças visitando, para quem eu vou dar a revistinha? Eu só de ver a revista eu fiquei apaixonada, eu falei assim: "Tia, dá para mim que eu vou vir todo dia". E eu nem sabia que a escola dominical não era todos os dias, para mim era uma escola como a minha escola, eu ia todos os dias, eu também tinha que estar lá todos os dias. E daí ela deu a revista para mim e eu me encantei com as atividades, com tudo que tinha ali naquela revista, e me lembro muito da capa, né, que eram 2 crianças, assim, uma de costas para outra, e aquele versículo: "Instrui o menino no caminho que deve andar". Esse foi o primeiro versículo que eu memorizei, na verdade, que até quando envelhecer não se desviará dele. E ali eu comecei a seguir o evangelho, por minha vontade, né, de estar. E essa vizinha que me levou, as crianças ensaiavam, e essa vizinha que me levou, ela disse assim: "Olha, Verônica, você ensaiou para se apresentar à noite. Só que à noite eu não levo criança nenhuma para a igreja, eu só levo de manhã. À noite a sua mãe vai ter que te levar, você pede para ela te levar. Estratégia mesmo, né, de evangelização. Então eu mais que depressa exigi que minha mãe me levasse, e minha mãe, assim, eh não ia, né, negar, né, um pedido da filha e começou também a seguir, enfim, mas nesse meio tempo aconteceram coisas na minha família, a gente precisou se mudar mais para o interior ainda do estado, a gente foi para Casimiro de Abreu, e aí lá meu pai, ele tomou a decisão de voltar para Jesus, e foi na igreja Assembleia de Deus. Então Hum, nesse meio tempo eu já tinha meus 7 anos, e lá também, mesmo sendo uma igreja de outro ministério, usava-se na época ainda as lições bíblicas infantis da CPAD. Então eu continuava ali na escola dominical seguindo, minha mãe também voltou para Jesus. E dali o chamado na vida do meu pai foi sendo muito rápida e foi praticamente, eu tenho uma irmã mais velha, mas nesse meio tempo também ela já se casou. Então ficou basicamente eu, meu pai e minha mãe seguindo ali no ministério e o chamado que meu pai tinha no ministério. Eh, Daí logo ele foi, já a gente estava em outra igreja, já no ministério que eu tô hoje. Era uma congregação lá em Rocha Leão, que também é mais para o interior ainda do estado do Rio. Por isso que eu estava falando que eu sou nômade, né, que eu morava em Itanguá, daqui a pouco eu estava morando em Rio Bonito, aí já estava morando em Casimiro de Abreu, já estava morando em Rocha Leão. E aí meu pai foi levado ao ministério pastoral, estávamos morando já em Macaé, e eu tinha assim, eu tô contando isso, mas não passou muito tempo, eu devia ter uns 13 anos, 12, 13 anos. Eu tinha 12 anos, porque eu comecei a dar aula na escola dominical nesse momento, aos 12 anos, hum, e meus alunos tinham 6 anos. Hoje eu paro e falo assim: "Gente, eu também era uma criança, ensinando criança", é. mas estava disponível para fazer a obra do Senhor, e não era por força, era por desejo meu de estar ali fazendo aquilo. Tanto que aos 13 anos meu pai falou assim: "Ó, vai ter batismo, e se você não se batizar agora, você não vai mais dar aula para as crianças". Aí eu: "Mas eu quero me batizar". Porque era um desejo já de muito jovem, de muito novinha, o desejo pelo ensino, em especial o ensino da palavra de Deus, então por isso também eu buscava também muito também da palavra de Deus para poder transmitir. E louvo ao Senhor que hoje esses meus alunos, né, já desde essa época, estão firmes no caminho do Senhor e eu tenho sempre contato com eles e eles falam:
Verônica, você foi, né, foi por intermédio das suas aulinhas na escola dominical que a gente ainda permanece, que a gente aprendeu, que a gente está até hoje também nos caminhos do Senhor. Os anos foram se passando, eu cheguei, à idade de prestar vestibular e, como todo jovem, toda adolescente, você tem que decidir a sua vida, acadêmica aos 17 anos e ninguém está aí pronto para isso. Mas eu louvo ao Senhor que todos os meus passos sempre teve a direção do Senhor, e eu também sempre dei ouvidos a esse direcionamento que o Senhor foi dando, né, na minha vida. E então eu, aos 17 anos, eu estudava no Cefet, em Macaé, né, no colégio federal, e eu falei assim: "Não, eu fazia na época eletromecânica, fazia ensino médio e o curso técnico de eletromecânica. Mas aquele negócio ficava assim: "Senhor, esse negócio não entra na minha cabeça", eu sempre fui uma aluna, né, eu não era assim, totalmente 10, mas também não era nenhuma menos de 9, eu estava ali, né, e eu não consigo montar um circuito. E eu falei: "Senhor, eu vou desistir de eletromecânica, eu vou concluir o ensino médio aqui na escola técnica e vamos ver o que que o senhor prepara para mim". Então, a princípio, eu não tinha uma carreira a seguir, foi quando eu achei muito bonita a profissão de odontologia. Aí eu falei assim: "Eu vou fazer esse negócio, eu vou ser dentista". E naquela época a gente prestava vestibular para cada instituição, né, não era como é hoje, você Uhum. faz o Enem e depois você escolhe a instituição, você já tinha que escolher a instituição. E eu coloquei na minha cabeça que eu queria estudar na UFRJ. E eu morava em Macaé nessa época, uma distância, assim, de quase uns 300 quilômetros. E Rio de Janeiro, capital, quando a gente é do interior, a gente fala: "Meu Deus, não, jamais Rio de Janeiro, violência", né, sempre foi mais violenta. Mas eu falei: "Não, eu quero estudar na UFRJ, como vai ser eu não sei, mas eu quero estudar lá". Sempre gostando muito de estudar, eu falei: "Eu vou fazer odontologia", até que uma professora minha, era ela era irmã de uma vizinha minha, ela me deu uma carona até a escola, que é um pouco afastada da cidade. E ela conversando: "E aí, Verônica, você vai fazer vestibular para quê e tal?" Eu falei: "Ah, professora, eu quero fazer para odontologia". Aí ela: "Mas odontologia? Não tem ninguém da sua família que é dentista? Como vai ser? Como que você vai herdar um consultório? É tudo muito caro". E ali ela me desmotivou totalmente em relação à odontologia. Hum. Mas ela vira e fala assim: "Por que você não faz letras? Você é uma aluna tão boa de português". Aí eu falei assim: "Mas letras é o quê? Letras faz o quê?" Aí ela: "Ué, letras, quem faz letras se torna professora de português". Aí eu comecei a pesquisar a respeito disso, na época não estava iniciando o Google, a gente Hum. fazia busca no KD ou no Hum. Yahoo, e Hum. eu também só tinha acesso a isso na escola, não Hum. tinha computador em casa, porque eu sempre fui de uma família muito humilde, mas a gente comprava uns guias do estudante, que eram uns almanaques, assim, bem grandes, assim, minha mãe comprou um almanaque daquele para eu ver, conhecer as profissões, enfim. Eu me encantei por letras. Depois, um primo meu, que era professor de matemática, um primo de consideração, falou assim: "Baixinha, por que que você não faz, português e inglês? Porque você está fazendo curso de inglês desde os seus 15 anos. Então você Hum. faz português e inglês, que é mais uma língua que você vai ter". Aí eu falei: "É, então eu vou fazer esse negócio aí". E fiz o vestibular e, para honra e glória do Senhor, passei para estudar na UFRJ, mas também não tinha onde ficar no Rio de Janeiro, e Deus foi preparando tudo, e a UFRJ ela tem alojamento estudantil, então eu falo que eu sou ex-alojada, né, que quem mora longe, né, a UFRJ concede esse alojamento estudantil, Hum. foram até a minha casa, verificar realmente que eu morava lá e tudo. Então assim, uma menina do interior, crente, sozinha no Rio de Janeiro, e hoje o que a gente vê é que muitas pessoas se perdem, né, diante de toda essa novidade, se perdem dos É. caminhos do Senhor. Mas eu sempre tive a convicção e a certeza da minha conversão. Eu não era Hum. crente porque eu era filha de crente. Eu sempre fui crente porque eu tinha certeza que eu queria ser serva do Senhor, era um desejo muito forte do meu coração. E sempre o Senhor colocava no meu coração Daniel como exemplo. Você Hum. vai estar lá
e você não vai se contaminar com o manjar do rei. Então muitos irmãos, né, nessa época, oravam por mim para eu ser aprovada no vestibular, para eu passar. A gente tinha, aquela coinonia, né, dos irmãos e de como se fôssemos mesmo uma grande família. Todos eram sempre unânimes: "Verônica, você vai, terão muitos manjares para você, mas Deus tem um propósito na sua vida. Você vai ser missionária, você vai se preparando para você ser missionária". Eu falava: "Mas eu não quero ser missionária", mas eu estava ali disponível para o Senhor. Então eu Amém. vim para o Rio de Janeiro, concluí minha graduação. Quando eu estava no último ano, que aí naquele ano eu ia fazer 2 semestres, mas eu entrei no site da CPAD para comprar um livro na época para o meu pai, que meu pai na época também já era pastor consagrado, e eu queria dar de presente um livro para o meu pai. Eu falei: "Ah, vou entrar aqui no site da CPAD", e lá no finzinho estava assim: "Trabalhe conosco". Aí eu falei: "Poxa, eu vou colocar meu currículo aqui, né, não tô fazendo nada, né, e tal". Entrei lá e coloquei meu currículo, narrei, né, desde a minha infância como eu conheci Jesus, como foi, o trabalho que eu vinha desenvolvendo também, na escola dominical. É bom frisar que eu já estava estudando aqui na UFRJ, mas o meu trabalho em Macaé continuava, eu ainda continuava Hum, lecionando com as crianças e meio que eu fui acompanhando eles, né, então eles eram crianças, agora eles já eram adolescentes, já entrando também na juventude, e eu fui acompanhando o desenvolvimento deles, e aí fui mudando também de classe. E também era tesoureira, e também era secretária, e também tocava bateria. Como uau. filha de todo pastor de igreja pequena, né, tem que fazer de um tudo. Mas eu louvo a Deus por isso, porque foi assim, foram anos de muito aprendizado. Eu, na época, quando a minha mãe se converteu mesmo, eu já tinha meus 8 anos, né, que minha mãe retornou para Jesus. A primeira atitude dela foi tirar a televisão lá de casa. E aí o meu pai: "Você vai fazer isso, a menina não vai ver mais desenho". Aí minha mãe: "Não, não vou ter mais televisão", mas foi por uma atitude dela. Ela que Hum, queria se libertar da hum. televisão. Eu conto isso hoje, as pessoas: "Nossa, você deve ser muito traumatizada". Eu falo: "Não, não sou". Isso foi tão bom que Amém. foi assim, à tarde eu ia ler a Bíblia, à tarde eu ia aprender os hinos da harpa cristã. Eu fico às vezes assim: quantas pessoas na minha idade conhecem tantos hinos da harpa cristã? Porque não se envolve, tem tantas novidades, né, a gente tem um smartphone que ocupa, assim, tanto tempo nosso assistindo aqueles vídeos curtos, que a gente Hum, acaba esvaindo o tempo nas nossas mãos, né. Então quando a minha mãe teve essa decisão de tirar a televisão, também não me importou, não me hum. não eu não senti falta, e acabei usando, né, esse tempo para aprender ainda mais da palavra de Deus. Mas então voltando, eu entrei nesse site e coloquei meu currículo, contei minha história, e não demorou muito, eu recebi uma ligação para fazer uma entrevista. Foi no ano de 2005. A CPAD estava renovando, né, atualizando o currículo de escola dominical, e a equipe precisava de um reforço. A princípio eu não pude ir, porque eu ainda tinha que fazer mais um período ainda da faculdade, que seria o meu último período. Então eu disse para a recrutadora, eu falei assim: "Olha, eu não posso ir agora que ainda falta mais um período". Então ela: "Ah, que pena, então vamos ver se vai surgir uma nova oportunidade". E aí quando chegou o fim daquele mesmo ano, ela ligou novamente. E ela: "Não, é que surgiu mais uma vaga e eu tô te ligando para saber se você tem o interesse de vir aqui fazer uma entrevista". Aí essa colega que anotou o recado falou assim: "Não, ela vai sim, me dá o endereço". Aí ela me passou o recado e falou assim: "Ah, você tem que se apresentar no dia tal, na hora tal, no endereço tal". "Mas eu não sei chegar lá". "Não, você vai sim, eu vou te mostrar qual é o ônibus, você vai". E aí, glória ao Senhor, né, pra honra e glória do Senhor, eu fui contratada e tô lá desenvolvendo, né, o meu trabalho para que eu fui contratada até hoje. Essa semana eu completei 19 anos, pra honra e glória do Senhor. Com muita paixão ainda, eu realizo o Amém. trabalho como desde o primeiro dia, e eu vejo sempre a mão do Senhor nisso, e aqueles que me ajudaram, né, que sempre me ajudaram em oração para que eu estivesse, ainda estão ainda, orgulhosos, né,
por eu Amém. ter entrado numa universidade pública federal, que não é um local fácil, né, É. ainda mais para o crente, para o cristão. Mas uma coisa é assim, eu costumo dizer, é ter muito respeito. Quando você se posiciona como servo do Senhor, eles te respeitam, eles não implicam com você, e eles falam assim: "Não, ó, ela é crente, deixa ela, porque ela é crente". A gente vê também o Espírito Santo, ele ali ele trabalha, né, e ele repreende também todo o mal, toda a investida. Aqueles que entram já assim, meio aí o diabo aproveita e vai armando as ciladas dele. Mas quando você já entra determinado a não se contaminar, o Senhor ele te livra. Amém. Irmã Verônica, eu quero tomar um pouquinho da palavra para dizer que quando eu li, né, que foi quando realmente eu entrei em contato com o material da irmã, assim, mais diretamente, né, porque quando está a revisão ou mesmo material infantil, que a irmã hoje é editora e trabalha diretamente na produção do material das classes menores, né, eu não teria acesso a conhecer a irmã, enfim, o seu material, porque não estou trabalhando com essa faixa etária. A gente vai falar daqui a pouco sobre isso, de como, né, de como nasceu no seu coração o tema dessa lição dos juvenis, que foi como Deus permitiu que nós tivéssemos nos encontrado, e eu realmente fiquei impactada com o material que foi escrito. O seu testemunho, as suas palavras, nós que lemos um material como esse, na sua completude, desde as suas orientações aos professores, até o seu ponto de vista, né, não só o entendimento bíblico e da realidade cultural que está aqui, mas o ponto de vista, ou seja, a parte como crente que você escreve, está saindo através dessas palavras. Então, eu anotei aqui enquanto você estava falando, 4 dessas palavras que eu vejo, eu consigo extrair plenamente e perfeitamente do material. A primeira delas é a convicção. Quando você diz: "Eu entrei na universidade com uma convicção de que eu não ia me contaminar", né, você até falou da pessoa de Daniel, que era um exemplo para você. Eu era convicta que eu era crente em Jesus, ou seja, a minha salvação, a minha fé é convicção, e eu quero dizer para você que as suas palavras, né, são essa virtude sai através das suas palavras, e foi isso uma das coisas que me tocou, que me impressionou, e isso para Amém. nós que somos obreiros, professores, que somos, pregadores, né, isso é muito importante, que as nossas palavras, não expressem somente o conhecimento cultural e bíblico, mas essa virtude verdadeira da vida cristã, e é isso que eu consegui, ver através deste material. Segunda palavra que você usou indiretamente na entrevista aqui, na sua testemunho, mas que eu também vejo aqui, claramente é o compromisso. É o compromisso com Deus e com a palavra de Deus. Sim, Então, não só uma convicção plena do evangelho na sua vida, né, de ser crente, de ser uma crente pentecostal, de estudo, mas um compromisso, né? Não só sou, mas eu sou comprometida. A terceira coisa que eu vejo é o que o seu trabalho, você disse, eu trava na universidade, tudo isso, mas no fim de semana eu ia lá na igreja, não é, da minha família, na minha igreja lá, onde eu servi fielmente. Então, este trabalho que nós desenvolvemos, e eu moro já há 28 anos fora do Brasil, em igreja de imigrante, é muito semelhante nesse sentido. A igreja de imigrante é uma igreja pequena, que não tem muita gente para trabalhar, então, assim como você, a gente tem que fazer de tudo e de tudo mesmo, né? E isso nos dá duas coisas, por isso que eu me relacionei muito bem, entendo isso e vejo o fruto. É isso que só Deus pode fazer uma coisa dessa. amém. Alguém pensa, você está sofrendo por ter que limpar, ou por ter que fazer isso e aquilo outro, ir demais para a igreja ou fazer. Não, nós estamos sendo abençoados. Por quê? Porque nos dá uma experiência ímpar, que nem todos em igrejas maiores, em ministérios maiores, têm este privilégio. E a segunda coisa é o amor. É porque quando nós vivemos em numa igreja menor, o amor pela obra e o amor pelas almas, pelas pessoas, quando você diz: "Olha, eu acompanhei aqueles meninos", né, Sim, então o amor que eles têm por você e você por eles, isso é o que a gente traz para o nosso material. Você tem o privilégio de trazer por escrito, nós a cada semana, e eu sei que você também é professor de escola dominical, depois você vai falar um pouquinho dessa experiência, né, já nos dias de hoje como professora de adulto, mas é isso que traz essa vida, esse amor para com os nossos alunos no dia de hoje, né. Foi algo trabalhado durante a nossa vida, que Deus permitiu com este, entre aspas, para os outros, sofrimento, mas para nós um privilégio.
privilégio. Mas eu gostaria de realmente aproveitar a oportunidade para agradecer a Deus por aquilo que você pôde compartilhar conosco através dessas lições do juvenis e dizer que esse seu testemunho casa-se perfeitamente com aquilo que nós encontramos escrito neste material e a glória seja sempre para o Senhor, né? Tendo, como você disse, a oportunidade de praguejar, porque a outra diz que você não poderia estar na odontologia por não ter dinheiro, ou ficar, como você disse, cabisbaixo ou ruim, porque a mãe não deixou mais ter televisão, mas pelo contrário, entendendo as oportunidades e a direção de Deus em tudo e sendo agradecida, né, em Sim. todo tempo. Então, um testemunho de vida para cada um de nós. Irmã Verônica, antes de nós entrarmos no assunto do seu trabalho em si, uma das coisas que me impactou foi a realidade do seu pai. Você disse que quando você começou a ir para a igreja, o seu pai não era crente, não estava na igreja, não sei se ele era desviado, depois você Era. confirma aí, por favor. Mas logo depois que ele engrenou de volta na igreja, ele tornou-se, não muito tempo depois, segundo as suas palavras, é um pastor. E pelo que eu tive uma conversinha que a gente teve antes, né? Eu vi que ele tem um impacto muito, muito grande na sua vida. Não só, o que eu percebi é que não só como pai, mas como pastor. Ou seja, não só uma sabedoria paternal, mas uma sabedoria ministerial. Conte conosco para nós um pouquinho mais sobre essa realidade do seu pai, o que Deus fez na vida dele, talvez algum testemunho eh, impactante na vida dele e que trouxe um impacto também para a sua vida indiretamente disso. Meu pai hoje ele descansa no Senhor tem 5 anos, faz 5 anos que Uhum, meu pai partiu para a eternidade, mas realmente, meu pai sempre foi, assim, um exemplo para mim, porque a minha mãe era uma como a mulher, né, mais chorosa, vamos dizer assim. Então eu falava assim: "Minha mãe é fraquinha", eu falava assim, desde pequena eu hum, pensava assim: "Minha mãe é fraquinha". Meu pai não, eu quero ser como o meu pai. Então meu pai sempre foi assim, eu idealizava que eu queria ser uma pessoa, assim, forte, assim, firme como o meu pai. E desde criança, né, que depois a gente vai crescendo, vai amadurecendo, sim. eu vi, na verdade, que era forte mesmo era minha mãe. Uhum, Mas ainda assim, meu pai sempre foi um exemplo, né, para eu seguir. Então meu pai quando passei a me entender por gente, assim, no mundo, eu sabia já que meu pai tinha pouco estudo, porém ele sempre foi uma pessoa muito de visão, ele era empreendedor, enfim. Minha mãe também, com pouco estudo, mas também era uma pessoa de muita visão, é aquela sabedoria, né, que vem da vivência, né, das pessoas, hum, não é aquela sabedoria adquirida em sala de aula. Então, quando meu pai, ele voltou para Jesus, foi que ele também tinha sido desviado, minha mãe era desviada, eles se conheceram, os 2 já estavam desviados. Então, quando ele voltou para Jesus, foi no momento que minha mãe queria se separar dele, porque ele tinha feito uma traição, enfim, minha mãe queria se separar dele, mas ele fez aquela coisa de errado, mas ele não queria desfazer a família dele. Então por isso ele procurou Jesus. Ele falou assim: "Não, eu não quero perder minha esposa, eu errei, mas eu não quero perder minha esposa, né, minha família". Então ele voltou para Jesus primeiro, e minha mãe ainda ficou muito descrente de que ele realmente tinha se convertido, por tudo que ele tinha feito já que ela sofresse, né. sim. E aí, ele seguindo, então seguia eu e ele. E a minha mãe: "Não, eu não vou porque eu não tenho roupa". Mas a minha mãe também é uma pessoa que sempre batalhou muito, ela gostava muito de ajudar as pessoas. Hum, Então, lá na igreja ia ter um almoço, e aí a esposa do pastor falou assim: "Ah, traz a sua esposa aqui, ela não gosta de ajudar? Fala para ela vir ajudar a fazer o almoço e tal". Aí ele foi e chamou. "Ah, a esposa do pastor tá precisando de gente para ajudar e tal". Aí nisso que "Ah, mas eu não tenho roupa para ir". Mas ela não falou que não precisa se importar com roupa não, porque você vai na cozinha, vai ajudar lá na hum, cozinha e tal, não precisa se importar com roupa". Mas ainda assim ela conseguiu uma saia e foi. E ia ter um evento lá na cidade, Casimiro de Abreu é uma cidade hoje um pouquinho maior, mas era muito pequena, e o evento da igreja ia ser até no pavilhão, iriam cantores daqui do Rio de Janeiro e tal, isso foi em 92. Aí minha mãe: "Então eu vou para ajudar, então eu vou". Nisso que ela ajudou a preparar aquela refeição, aquela coisa toda, a esposa do pastor vira e fala assim: "Olha, vem logo mais, que vai ter aqui um grupo que está vindo lá do Rio, de Marechal Hermes, eles vão cantar e tal". Vai ser muito bom. Aí minha mãe sentiu de ir. Na época hum, também quem foi a cantora Cassiane, hum, muito jovenzinha. E aí eu tenho, assim, apreço por ela desde essa época, eu também era bem pequena. Quando cantou o louvor,
quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Minha mãe fez um retrospecto da vida dela. Você pediu para eu falar do meu pai, mas eu preciso falar da minha mãe, porque o ministério dele não existiria sem a presença dela junto ali, segurando junto com ele. Amém. E ali a minha mãe voltou para Jesus aos prantos, eu não conseguia entender o que estava acontecendo, uma criança, né, para mim, Uhum, mas só ela e Deus sabia tudo que ela viveu para chegar até uhum, onde ela estava e o que que ela sentia. E Deus estava dizendo para ela que ela era importante para ele. E ali minha mãe voltou para Jesus, meu pai voltou para Jesus mais uma vez, mesmo que ele já estava seguindo, ele: "Não, eu vou voltar também junto com a minha esposa". E eu aceitei Jesus também ali, porque eu também fui tocada. E ali Deus formou ali o ministério do meu pai, então começou a se formar ali. O ministério dele foi hum, crescendo em paralelo ao suporte espiritual, que minha mãe sempre foi uma mulher de oração. Então, ao suporte espiritual hum, que ele recebia da minha mãe. Então, a minha mãe também era uma mulher muito sábia, ao passo que meu pai estava na igreja, de segunda a segunda, porque ele não só levava o alimento espiritual, mas meu pai também, ele levantava a igreja, ele construía a igreja, ele doava a mão de obra dele, né, para fazer todas as hum. congregações. Então eu não tinha a presença do meu pai ali, mas eu tinha a presença da minha mãe. Então ela sempre me chamava: "Verônica, vem aqui, vamos aprender esse hino aqui da harpa". Aí ela me dava uma voz: "Ó, você vai fazer o soprano, aí eu vou fazer o contralto. Ó, você perdeu sua voz". Então até isso hoje eu, assim, eu lembro com muito carinho também, porque minha mãe partiu primeiro, Sim. mas eu lembro das nossas tardes, assim, a gente cantando o hino da harpa, a gente lendo a Bíblia, também sempre apoiados também pela revista da Escola Dominical também, que também tem esse papel também de unir também, né, as famílias no culto doméstico. Então, o ministério do meu pai ele foi crescendo, porque ele sabia que em casa ele tinha uma ajudadora também, e na igreja também ele tinha essa ajudadora. Então E a ajudadorinha, né, que ah, tocava até bateria. até a bateria. É verdade. Gostei de ver essa, eu preciso ver um dia. É, e o pior é que eu ainda lembro. É igual andar de Mas bicicleta, ninguém esquece não não. esquece. Mas, o que eu também via o Senhor usando o meu pai com o dom da palavra, e por isso que eu falei, tinha uma sabedoria que não era uma sabedoria adquirida nos bancos escolares. Ele tinha uma sabedoria que eu vejo hoje como um dom do Espírito Santo. Que, né, uns Deus chamou para mestres com a sabedoria que o Espírito Santo dá, e não uma sabedoria que ele adquiriu no banco escolar. Meu pai, ele pegava a Bíblia e ele ensinava, ele como se ele interpretasse a Bíblia para aqueles irmãos que também eram analfabetos também, muitos analfabetos, para eles entenderem o evangelho, a mensagem pura e simples do evangelho. E eram pessoas, assim, que muitos hoje também já dormem no Senhor, mas eram pessoas crentes, fiéis ao Senhor, que carregavam a Bíblia por ter a palavra de Deus perto de si, mas também não faziam nem ideia de como do que ler, né, do que ler ali. O fato do meu pai também, transmitir, né, acabava me ensinando também. Eu aprendia Hum, muito com o ensino, porque assim, eu via que não era lógico, ele se esforçava, ele adquiria livros, tanto que eu coloquei meu currículo no site da CPAD, porque meu pai adquiria livros, ele utilizava muito a Bíblia, de estudo pentecostal, né, para uhum. aqueles esboços, mas eu via, assim, o Espírito Santo usando quando meu pai começava a pregar, e a gente fala muito que não era aquelas pregações grandiloquentes, mas era muito mesmo um ensino bíblico. E Uhum. é uma coisa que eu sinto a falta de ver em muitos lugares isso, a gente percebe muitas pregações grandiloquentes, mas que não alcançam o coração do ouvinte da mesma forma como uma palavra simples, né, alcança, né, e transforma muitas vidas. Aqui até compartilhando isso, eu me recordo que uma vez uma colega minha, até dessa escola técnica que eu estudava no Cefet, aí eu estava no ponto do ônibus, aguardando o ônibus, e ela passa junto com o pai dela e me oferece uma carona, eu peguei a carona dela e no meio do caminho ela vira e fala assim: "Verônica, você é filha de pastor, né?" Aí eu falei: "Sou, meu pai é pastor".
Aí ela: "É engraçado que você é uma filha de pastor, mas você não é uma filha de pastor revoltada". Aí eu: "Mas revoltada por quê?". Ela: "Não, porque eu sou filha de pastor". Aí eu: "É? O seu pai é pastor?". Porque não ti o comportamento não condizia. Mas daí eu fiquei quieta, porque eu também falei assim: "Não vou envergonhar ninguém aqui, né". Aí ela: "Não, então, eu sou filha de pastor e eu vejo muitos filhos de pastores que são revoltados". Aí eu falei assim para ela: "Olha, eu não sei por que essas pessoas são revoltadas, mas no meu caso, eu acho que é porque o que o meu pai é em casa, ele é na igreja e vice-versa. O que ele é na igreja, ele é em casa. E além disso, eu tenho um suporte da minha mãe que está sempre ali comigo: 'Ó, não olha isso, não olha aquilo, o homem é falho'", porque a gente sempre vê as pessoas na igreja, né, com muitas falhas, então olha para Cristo. Eu creio que eu não sou, revoltada por isso, porque meu pai dá testemunho. Como ele é na igreja, ele é também em casa. Então isso também nessa época já me levou muito à reflexão também sobre isso também, sobre o exemplo de pai que eu tive e de líder também, que aí também as coisas já vão se misturam, né, já não era mais meu pai, era meu pastor, então se eu fizesse alguma desobediência: "Eu vou te disciplinar", já se misturava lá em casa, entre o pai e o pastor, mas ele ficou mesmo, desde sempre como um exemplo e inspiração também para mim, e eu creio que de certa forma o que eu estudei, o que eu me formei, eu era um orgulho para o meu pai. Eu Amém. agradeço a Deus por isso. Eu que te agradeço por compartilhar esses detalhes e às vezes a gente pensa: "Mas por que faz diferença?" Ou faz toda a diferença. E eu quero dizer que eu perguntei do seu pai e ao você falar do testemunho, da realidade, das suas lembranças deste tempo de formação, apesar de pouca coisa que você falou, para mim foi um puxão de orelha de Deus como mãe, de tomar atenção àquilo que o Espírito Santo já fala ao meu coração. O que é mais importante e o que é que vai ficar guardado no coração dos meus filhos pelos anos vindouros, né? Porque às vezes a gente pensa que tem que fazer algumas coisas e coloca prioridade e é errado. Então esse testemunho da sua mãe foi um puxão de orelha de Deus para minha vida e agradeço também a Deus porque nesta realidade do seu pai é muito de acordo com aquilo que eu sempre ensino e falo. Ou seja, o estudo fora que você teve a oportunidade, ele é importante, mas ele não é tudo, Não, né. é. Você percebeu que sem o Espírito Santo, sem a graça de Deus, sem o dom ministerial do Senhor, seu pai não seria a mesma pessoa, mas quando viu em ação o poder de Deus e como ele é superior àquilo que a gente estuda, a gente sabe, né, a diferença. Você até falou que eu escuto pregações hoje de pessoas muito mais capacitadas, mas falta uma coisa que eu reconheci em toda a minha infância nessa realidade da minha igreja, graças a Deus. Irmã, Verônica, agora mudando um pouquinho de assunto para o seu trabalho, no seu dia a dia agora, você trabalha, como disse, há 19 anos, né, ali na CPAD. Principalmente eu penso que o seu trabalho principal é com as revistas, né, de escola dominical. De todos os trabalhos que você faz, eu posso estar enganada, talvez tenha algum outro que você faça mais ou goste mais, eu gostaria de saber de que você gosta mais de fazer daquilo que você tem oportunidade de fazer, qual é a sua a área ou a sub-área, né, que você gosta mais? O que eu gosto mais é de estar trabalhando com as lições, né. Eu Uhum, também trabalho fazendo copydesk de livros e também pela uhum, misericórdia do Senhor, também sou tradutora. uhum, Mas as lições bíblicas, elas me aquecem muito mais o coração, pelo fato de eu ter conhecido a CPAD através delas. Então Deus me dá a hum, oportunidade de trabalhar na CPAD. Eu não fazia a mínima ideia quando eu entrei lá. Quando eu fiz letras, eu não sabia que eu poderia um dia trabalhar na CPAD com aquela uhum, formação, eu não fazia ideia para trabalhar lá, o que que a pessoa precisava, que formação a pessoa precisava ter. Eu também não busquei isso também, eu vi como que o Senhor mesmo conduzindo e, assim, orientando, e eu fui entrando, falei: "As portas do Senhor foi abrindo", e eu fui entrando, e para honra e glória do Senhor, eu vejo como um trabalho missionário. A CPAD, quando eu recebi, eh, as revelações dos irmãos dizendo que eu seria, me viam como missionária, eu falava assim: "Mas eu não quero ser missionária, Senhor, eu não quero sair por aí, eu não quero não ter um teto, eu não quero andar na incerteza".
que é como a gente vê muitos missionários que vão para países ou vão para estados e eles estão ali, não sabem nem se amanhã vão ter o que comer. E eu falava: "Senhor, mas eu não quero viver assim". Então o Senhor, assim, ele tinha esse propósito para minha vida de missionária, porém eu me tornei uma missionária, como a gente aprende lá na CPAD, somos missionários da palavra impressa. Então o Uhum. nosso trabalho, não só o meu como revisora, ou como comentarista, ou como tradutora, mas também de todos os setores também da empresa, tanto aqueles que imprimem, os que embalam, os que lavam, né, que cuidam do prédio, todos estão trabalhando em prol do reino também, em prol da evangelização, que com seu esforço cada um vai contribuindo para isso. Então hoje o trabalho que eu faço com a revisão das revistas, infanto-juvenis e também a revistas de adultos e a revistas de jovens, é o trabalho que, assim, que mais me encanta, eu faço com muito cuidado, com muito temor, com muita atenção, muita reverência também. E quando eu escrevo, eu peço ao Senhor, estou sempre em oração pedindo ao Senhor que me dê palavras que as pessoas precisem ouvir. Eu digo assim: Uhum. "Senhor, as pessoas terão essa única oportunidade de estudar a tua palavra, o que elas precisam ouvir, o que elas precisam aprender?". Então, quando eu estou escrevendo, eu penso assim, e quando eu estou revisando, eu reviso com o máximo cuidado, com bastante atenção, porque eu sei que os irmãos estão esperando um material em suas mãos bem, inteligível, né, que possa ler e compreender, e não querem também pegar um material com erro de língua portuguesa, e todo o contexto, né, que não é só a revisão que eu faço de língua portuguesa, mas também de ajustes de páginas, enfim, esse Uhum. trabalho a gente vai fazendo para ter um trabalho final bem à altura dos irmãos. Amém, graças a Deus. Mas agora você vai me ajudar a entender uma coisa, irmã Verônica, que eu não estou conseguindo conectar toda essa informação numa coisa. Essa lição aqui do juvenis, a irmã foi a comentarista, né? E um privilégio muito grande, porque, como você disse, quando eu escrevo, e essa foi uma oportunidade que você teve de escrever. E aí eu penso assim, eu estou ouvindo o seu testemunho, uma pessoa que teve um crescimento humilde, filhos de pais humildes, mas crentes, crentes. Então eu tenho essa peça aí do quebra-cabeça. Foi a UFRJ e estudou línguas, portuguesa e inglesa, e eu caio na mão com uma revista que vem me falar sobre ideologias do nosso tempo. E aí fala de sofismas, de humanismo, de hedonismo, de relativismo, de evolucionismo, né, de consumismo e minimalismo, da teologia da prosperidade, estes últimos, né, pluralismo religioso, cujas palavras, apesar de serem filosóficas por natureza, estão bem realísticas na nossa sociedade hoje. Então eu quero que você me ajude aí com a sua história, de nos fazer entender aonde é que veio, não é, essa instrução, esta visão, estes sentimentos, este conhecimento para e eu tenho certeza que assim como o resto do seu testemunho, a mão de Deus esteve presente, eu tenho certeza que nisso também, porque eu fui muito abençoada e como alguém que tem lidado com estas realidades, né, no dia da cultura com quem eu convivo aqui, eu fiquei muito feliz de ver e ter em nossas mãos a nossa, CPAD, da nossa denominação, a oportunidade de estudar com uma idade dessa, de 15 a 17 anos, dos juvenis, e já trazer esta visão clara, que a irmã foi muito, muito clara, muito precisa, muito feliz em todas as suas colocações, e de crente, né, trazendo a instrução de Deus. Então me ajude aí a entender como veio esse sentimento, como nasceu, como cresceu este projeto das ideologias do nosso tempo. Então, a CPAD, todo o currículo, né, da Escola Dominical da CPAD é um currículo muito cristocêntrico. Então, por que a Uhum, gente diz isso? É que a gente vai falar de Cristo do início ao fim, e alguns trimestres eles vão se alternando. Então, hum, assim, a gente parte do princípio que os juvenis ou os adolescentes, as crianças, eles precisam conhecer os livros da Bíblia, eles precisam conhecer, Cristo, né, como Filho de Deus, precisam conhecer as doutrinas bíblicas e precisam também conhecer de apologética.
Hum. precisam conhecer da doutrina do Espírito Santo. Então, em cada trimestre, a CPAD traz, né, uma dessas temáticas que a gente chama de tema do trimestre, e dentro de cada temática dessa vem fazendo as lições que vão compor, né, todo aquele trimestre. Então, quando chegou nesse essas ideologias do nosso tempo, porque a gente tem visto muitos jovens se perdendo, como eu disse há pouco, principalmente nas universidades. E então, quando eu recebi esse tema, eu falei assim: "Senhor, eu ev eu passei por isso. Eu não consigo entender como que um jovem crente alicerçado na tua palavra se perde diante de tudo isso. Então me faça, Senhor, entender, porque honestamente eu vejo que, assim, aquela pessoa ela não estava totalmente firme no evangelho quando ela é vencida pela tentação, porque a tentação ela vem e você cede ou não à tentação. Então, abrindo um parêntese aqui, é um hino até que eu gosto muito, que é um hino que sempre vem à minha mente, e eu fazia desse hino, assim, um hino diário, que é o hino 75 da harpa cristã. Eu já estava aqui morando no Rio sozinha, aos 18, 19 anos, e o hino ficava o tempo todo na minha mente: "Tentado não cedas, ceder é pecar. Melhor e mais forte será triunfar. Então, em Jesus tens a palma da vitória a tua alma, e também doce calma pelo sangue da cruz". Era um hino que vivia para eu não ceder à tentação. Então eu fiquei assim, quando eu peguei esse tema, eu falei: "Senhor, por que que os nossos jovens eles têm sede da tentação? O que falta neles? Falta algum conhecimento? E quais são essas tentações que são esses sofismas que vêm mascarados, eles vêm fantasiados e aí Uhum. eles vêm por intermédio de um desenho animado, ou até para a pessoa se sentir acolhida ali naquele grupo. Então como que eu posso ser um instrumento do Senhor para trazer um estudo bíblico para que eles aprendam na escola dominical sobre isso e também saber se defender quando vierem questionar a sua fé, porque a sua fé é questionada o tempo todo: Hum. "Ah, mas, como é que você sabe que Deus existe? Como é que você sabe que Jesus realmente é o filho de Deus? Por que que não sei o quê, por que isso, por que aquilo, por que Maria?", enfim. Então eu comecei ali pedindo Uhum. orientação ao Senhor de trazer um estudo que fosse profundo, porém leve. Então foi surgindo esses temas muito Hum. atuais que os jovens, lidam, que é a questão do evolucionismo e criacionismo, que questionam a sua fé que realmente Deus criou todas as coisas. Aí o hedonismo, por que o hedonismo? Hum. Porque a filosofia também ela tem entrado e ela envolve o aluno de uma tal forma que se ele não estiver realmente alicerçado, daqui a pouco ele está fazendo também da mesma forma, porque o que importa é que você seja feliz. O que custa o que for, você tem que ser feliz. Então a pessoa: "É, realmente Uhum. eu tenho que ser feliz". E aí entra mais um pecado, e daqui a pouco a pessoa quando vai ver ela já não está mais alicerçada, né, já não está mais fazendo a vontade do Senhor. Outro assunto é o pluralismo religioso, essa coisa de dizer que todos os caminhos levam a Deus, ou então que a gente tem que aceitar essa miscigenação religiosa, né, que vem acontecendo e não, então eu preciso falei assim: "Não, a gente também tem que entender que você tem que respeitar, mas também você não vai trazer para sua religião, né, para o seu coração, essas crenças que não são crenças do Senhor Todo-Poderoso". A teologia da prosperidade também é outro tema, porque acaba levando uma confusão para o jovem, para o adolescente, que se: "Ah, eu sou pobre, eu estou em pecado, porque se eu fizer o que é certo, Deus vai me prosperar". Ou então: Eu estou doente, porque pequei". Então tudo isso que são questionamentos que os jovens nós adultos também fazemos, mas eu creio que os jovens, eles também fazem, porque eles raciocinam, né, e eles precisam também de uma orientação
nesse sentido. O relativismo ético também, que Hum, é aquele não tem nada a ver. "Olha, esse uhum, não tem nada a ver", desde jovem eu ouço isso. Aí eu sempre falava assim: "Não, olha, isso não pode ser feito". "Ah, Verônica, isso não tem nada a ver". Aí eu: "Mas não tem nada a ver o quê?". "Não, porque não era isso que a Bíblia estava dizendo". Aí eu falei: "Não, como não?". Ah, então esse não tem nada a ver que entra nesse relativismo, então isso também é um outro assunto que eu falei assim: "Não, a gente tem que entender que tudo tem a ver sim", né. E o mundo espiritual também ele usa técnicas, assim, que se a gente não estiver vigiando, o inimigo ele entra e ele se apodera mesmo do jovem, se apodera, porque, nesse não tem nada a ver, é quando deixa entrar, eh, um tipo de desenho animado, aí deixa entrar cristais, aí deixa entrar, um piercing, aí deixa entrar uma bruxaria disfarçada, porque usam aquelas bruxinhas fantasiadas, bonitinhas, e quando vai ver, aquele adolescente ele está se manifestando dentro de casa. Uma cantora uma vez deu um testemunho que o diabo entrou na filha dela para afrontá-la dentro de casa, ela teve que expulsar em nome de Jesus, ele se manifestou na frente dela, na filha dela. Então quando eu ouvi aquele testemunho, eu falei: "Meu Deus, isso não deve estar acontecendo só na casa dessa irmã, deve ter em outros locais", porque a gente vê nossos jovens por falta de orientação bíblica, se enveredando por tantos caminhos, que às vezes os hum, pais não tomam nem conhecimento daquilo, né, porque já é uma outra geração, então não procura ver também, e o ocultismo também ele entra em forma de música, em forma de emblema de roupa, e entra a nova era e nesse não tem nada a ver, o diabo vai mascarando e enfiando tantas coisas na vida dos nossos adolescentes, dos nossos jovens. Como eu falei, eu já entrei crente na universidade, então esses jovens, eles estão frequentando a igreja, eles não estão recebendo essas informações para saberem que isso é pecado, e aí quando hum, chegam diante de uma universidade, é um pouco de oportunidade que eles tinham para se desviar. E aí falam: "Nossa, tá vendo, a universidade desvia", mas se ele já estivesse firmado antes, ele só ia passar pela universidade e a vida seguia. Ia pegar o seu diploma acadêmico, seu conhecimento acadêmico e seguir, porque eu não vejo que a universidade ela tem esse poder de formar caráter, ela não tem poder de formar, de forjar a sua espiritualidade. A não ser que você não tenha nenhuma, você chega lá cru de informação bíblica, de falta, né, de ter o Espírito Santo na sua vida, e aí você está lá disponível para receber o que vier. O assunto também do humanismo é um assunto que eu hum, vejo que os alunos eles estão estudando na escola, né, então se eles não têm essa base bíblica, esse conhecimento bíblico, se a gente não chegar primeiro com essa informação para eles, com essa formação, o que eles ouvirem do professor, eles vão tirar como verdade. Então até a gente remodelar isso e dizer: "Não, isso não está certo, o que está certo é o que ensina a palavra de Deus", a gente já perdeu esse timer, que eu costumo dizer, né. Enquanto estava escrevendo, eu pensava muito isso, preparar esse jovem adolescente que aos 17 anos vai ter que encarar um vestibular e vai ter que encarar um centro universitário, que se ele não estiver bem embasado na palavra para defender a sua fé, porque todo o tempo também eu busco chamar isso, né, esteja sempre pronto, alicerçado para também defender a sua fé, não para não apenas não se corromper, mas também defender a sua fé, porque a nossa fé é atacada constantemente, seja de forma direta, ou seja também de forma indireta. Aliás, eu precisaria de uma deixa que eu esqueci de falar da nova era, eu queria falar dos símbolos, porque há uns anos atrás foi muito, frisado isso, dos hum, símbolos, o que eles significam, enfim, e hoje em dia eu não vejo muito, eh eh eh
esses ensinos. Então eu tentei Uhum. trazer um pouco, mas eu fiquei assim: "Será que já é uma coisa antiga ou está disfarçado com novos nomes hoje?". Perfeitamente. E agora a minha pergunta é: você descobriu se os símbolos ainda estão vigentes? O que está acontecendo com o problema com a questão dos símbolos? Então, os símbolos eles estão vigentes sim, Uhum, mas eles estão mascarados, né, eles têm outras hum, cores, eles são coloridos, eles, são símbolos que eles vêm muito, infantilizados. hum, Então, você adquire uma roupa e não vai ver. Eu comprei uma blusa para o meu filho, quando eu fui ver era uma caveira. Eu não percebi na loja, ele que viu em casa, ele: "Mamãe, você comprou uma caveira". E era uma caveira, porque eram vários pontinhos, assim, que no final formava uma caveira. hum, Eu falei: "Jesus, eu não vi". Mas é por isso, as coisas são muito mascaradas se a gente não tiver total cuidado, e é porque ele tinha a informação, né, ele tinha o conhecimento, se não uhum. tivesse também ia passar batido e usar e enfim. Perfeito. E eu quero mais uma vez agradecer a Deus e à irmã por ter deixado ser usada por Deus Amém. neste projeto e trazer uma palavra aos irmãos que são pais. Eu sou mãe, né? Eu e meu esposo somos pais e eu digo a você que você vai ganhar muito, pai de família, se você tem alguém nessa idade dos seus filhos, pega a revistinha dele do trimestre, essa daqui é do quarto trimestre do ano de 2024. Tá? Pega a revistinha dele e leia esta revista. Você não vai se arrepender de também, você como pai e mãe, colocar, não é, entender, ouvir as palavras escritas, né, como a irmã disse, é missionária da palavra, e eu ria quando ela disse: "Ah, eu não tenho oratório, eu não estou assim na frente de entrevista e vendo muita gente me vendo", eu ri comigo mesma, eu digo: "Quantas pessoas mais leram as palavras dela do que aqueles que estão me ouvindo?" Mas é tudo relativo, né. E Deus é assim que ele faz. Graças a Deus, cada um na sua vocação, cada um no lugar que Deus nos chamou, e eu agradeço mais uma vez a Deus e a você por ter escrito este material, ter sido sensível ao Espírito, à voz do Espírito Santo, à ajuda do Espírito Santo, e foi uma benção mesmo. E se algum professor não tem filho nessa idade, arruma um jeito de arrumar alguém que tenha essa revista aí, para adquiri-la, porque vale a pena tê-la. E agora vamos mudar um pouquinho aqui de assunto, irmã Verônica. Já agradecemos, realmente foi extraordinária, não posso suficiente dizer que os irmãos arrumem um jeito de ter essa revista e tê-la com você e ler essa revista, porque realmente foi uma bênção de Deus. Eu digo até para a minha vida, grandemente fiquei abençoada e, não é, no conhecimento e naquilo que eu digo, a perspectiva de crente mesmo, né, e da realidade, enfim. Tá. Mas então, irmã Verônica, a irmã tem essa colaboração junto à CPAD, chega às nossas mãos o seu trabalho de uma forma direta, escrita ou revisada e etcétera, tem abençoado as nossas vidas. Mas como professor de escola dominical, que eu entendi, você desde criança, parece que dos 12 anos, né, pelo que você falou, ensina a escola dominical. E hoje você ainda ensina, a escola dominical, é para adultos, adolescentes, crianças? Qual é a faixa etária, se é que você ainda continua sendo professora? Eu costumo dizer que eu passei por todas as faixas etárias, né. Eh, quando eu antes de casar, eu estava lecionando para a classe dos juvenis, Hum. que na época já estava trabalhando até na CPAD como editora dessa revista Juvenis na época, então eu lecionava para juvenis. Aí eu casei, o pastor me deu um tempo. Aí depois eu retomei com a classe dos adultos. Então hoje eu leciono a classe dos adultos, não são todos os domingos, porque tem outros professores, então a gente tem um revezamento, eu dou uma lição por mês, e pela misericórdia do Senhor, no final eu fico assim: "Realmente os irmãos entenderam? Ficou alguma dúvida? Não, entendemos muito bem e tal". Eu falei: "Não, porque assim, às vezes as coisas são tão claras pra gente, a gente fala como se as pessoas estivessem acompanhando e alguma informação que a gente passa, assim, eles não têm". Então eu fico muito preocupada com isso, porque no final das contas, o ensino bíblico ele também tem que trazer uma mudança, né, de vida. Você não vai para a escola dominical só para aprender que os livros do Pentateuco são os 5 primeiros livros da Bíblia, né. A escola dominical também ela tem que trazer um ensino prático para o cristão colocar em prática na sua vida cotidiano também, na sua vida espiritual, no seu dia a dia. Então atualmente eu tenho lecionado
para os adultos Adultos? isso, da escola dominical da minha Amém. igreja. Com a sua experiência, se você leciona uma vez por mês, você também tem a oportunidade de outras 3 ou 4 vezes, dependendo do mês, assistir a classe de alguém. E como filha de pastor, você acompanhou e acompanha também ainda hoje na sua igreja a realidade da escola dominical, né. E trabalha também diretamente, eu imagino que possa haver algum feedback, enfim, dos professores. A minha pergunta para você seria: qual o desafio ou os desafios maiores que você acha que a escola dominical no Brasil tem enfrentado hoje? Infelizmente a escola dominical, não sei se é uma realidade de todas, né, vou falar da minha, continua sendo uma frequência menor, né, do que dos cultos do evangelismo, né, os cultos de à noite. Infelizmente tem sido, eu não sei, o que provoca isso, eu não consigo, realmente entender o que que provoca esse esvaziamento. Mas eu vejo também como uma dificuldade de muitos professores conseguirem comunicar. Então, Hum, quando tem essa dificuldade de transmitir, né, o ensino, os alunos às vezes ficam muito desmotivados. E então assim, lógico que também tem uma questão espiritual de você de manhã, domingo de manhã, acordar, se arrumar e ir, e fica aquela luta ali, né, da carne contra o espírito contra a carne. Tem colega que gosta de brincar que fala assim: "Ah, não é contra a carne e o sangue, mas que é contra o colchão e o cobertor". E então assim, às vezes seja, né, eu estou levantando, assim, uma hipótese, né, de às vezes seja por isso, e por questão também de alguma didática que o professor precisa ter melhor para administrar melhor as suas aulas. E também eu acho que a total dependência do Espírito Santo, porque só ele que nos motiva, né, a nossa motivação, ela precisa vir da gente também, mas entendendo que o Espírito Santo também ele trabalha nesse sentido. amém. Muito obrigada por todas as suas palavras, seus testemunhos, irmã Verônica, e eu quero terminar essa entrevista com uma mensagem curta, mas direta do seu coração, e eu vou dar alguns 3 casos aqui, e a irmã, em cada caso, vai aquilo que vier ao seu coração, vai trazer uma mensagem. Primeiro caso são os professores que estão, no começo deste ano de 2025 e talvez seja o seu primeiro trimestre ensinando a escola bíblica dominical. E para esse professor que está começando agora, com certeza nervoso, né? A irmã começou muito cedo, mas estava nervosa. Às vezes a gente dá desculpa porque é criança, mas não, a gente é adulto e quando começa, continua, é o mesmo desafio, tudo que é novo, né, para nós. Uma palavra do seu coração, irmã Verônica, para aqueles professores que estão novos nessa jornada, né, começando agora, às vezes até tem uma irmã senhora já, mas pronto, chegou a oportunidade, o pastor chamou ela e colocou na frente da classe das irmãs, ou aquele obreiro que também ama Jesus e tudo, mas nunca enfrentou aquela classe. Professores novos, a sua palavra do seu coração para eles, irmã Verônica. Olha, eu vou deixar aqui um versículo que está em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 58. Então, para Uhum. esses eu digo: "Portanto", não digo eu, diz o Senhor. Amém. "Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor." Então a irmã falou de nervosismo, né. Eu tenho esse nervosismo todo dia que eu começo a dar aula, eu sinto esse nervosismo, mesmo de todos esses anos trabalhando. Então, assim, contando, eu tenho 30 anos, né, que eu leciono na escola dominical. Uau. Mas ainda assim, todos os dias tem esse nervosismo, esse friozinho ainda existe, mas, a gente tem costume de dizer que a escola dominical, ela não é feita por professores que têm uma formação acadêmica para isso. A escola dominical ela é feita por pessoas, por servos do Senhor, servas do Senhor, que têm o desejo de ensinar. Então, dessa forma, como Deus usou meu pai lá atrás, eu creio que ele também usa hoje, né, os seus servos que estão disponíveis e dispostos, porque tem muitos que têm a formação, mas não está disponível. Tem muito que tem a formação acadêmica, tem a didática, mas não está disposto a fazer. Então Deus levanta aqueles que estão disponíveis e ele usa na sua casa
e ele dá os seus dons para essas pessoas e essas pessoas alcançam êxito no seu trabalho, nas suas aulas de escola dominical. Então, independente se a pessoa tem um mês, se a pessoa vai começar agora, nesse próximo ano, ou se a pessoa já vem de 30 anos, essa pessoa se ela está dando aula na escola dominical, significa que ela está disponível para ser usada pelo Senhor. E eu creio que frutos serão colhidos para a honra e glória do Senhor, não só para professores de adultos, como professores de crianças. E eu costumo dizer que os professores de criança, eles lançam a semente hoje e essas sementes reverberarão no futuro, que dali surgem os futuros pastores, os futuros líderes da igreja estão sendo formados na classe do jardim de infância, por exemplo. Então, que o trabalho desses irmãos e dessas irmãs não está sendo vão no Senhor, porque o ensino bíblico sistemático é de total importância para o crescimento da obra e do reino de Deus aqui na terra. A segundo grupo, eu acho que a irmã já falou aí junto com o primeiro, que são aqueles que não tiveram, né, às vezes o medo vem maior por aqueles que não tiveram uma oportunidade de estudo, né, sei lá, nível médio, nível superior, né, de uma universidade, e às vezes por esta razão temem mais ou se acham menores, mas a irmã indiretamente já usou nessa primeira palavra, né, que aqueles que estão disponíveis para ser usados por Deus, né, vão ser usados por Deus e às vezes a obra é feita mais em termos realísticos, principalmente quando nós vamos entrando nessa grandeza no nosso Brasil e entrando no interior, né, em termos reais, ela tem sido feita muitas vezes mais em termos de números por aqueles que estão dispostos e não têm supostamente, né, dentro de um sistema, um papel, um reconhecimento, mas que estão esforçados, como a irmã disse, e eu não sei se tem alguma palavra para acrescentar a estes que não têm essa oportunidade na sua vida, uma oportunidade acadêmica, mas que estão enlistados, né, nesta obra. Sim, o que eu quero dizer também é que a pessoa não ter formação acadêmica também não significa que ela não precisa se preparar. Ela não tem aquela formação acadêmica, mas, por exemplo, as revistas da CPED, a gente costuma dizer que cada lição é um plano de aula estendido. Ali, o professor, ele recebe todas as orientações necessárias para ter uma aula com qualidade. Então, assim, não é que ele vai chegar, no domingo para dar a sua aula amanhã e ele vai começar a preparar a aula dele, vai sentar para ler a revista hoje, às 10 horas da noite, porque amanhã ele não vai ter condições de dar uma aula de qualidade se ele também não se preparar previamente. Lógico, tem o trabalho do Espírito Santo que nos orienta, nos capacita, nos instrui, mas a gente também tem que fazer a nossa parte. Academicamente você não estudou, mas você vai estudar previamente a sua lição, fazer seu esboço, fazer suas anotações, se esforçar também, fazer a leitura semanal, para que amanhã, né, no dia seguinte, no domingo, você dê uma aula de qualidade. Então essa aula ela precisa ser preparada, a gente tem costume dizer que acabou a aula do domingo, a aula do próximo domingo já tem que começar a ser preparada. Durante toda a semana, a pessoa se dedica e se esforça. Também não vamos deixar tudo na conta apenas do Espírito Santo para nos orientar, também tem que ter um esforço nosso também para fazer a obra do Senhor e, como eu disse também antes, né, também pessoas que estejam dispostas e disponíveis para fazer. E para esses eu também quero deixar também um versículo que está em Efésios, capítulo 6, versículo 10 ao 12. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo, porque não temos que lutar contra a carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então, que você também, o professor,
revista-se do Espírito Santo para entender o que a sua classe precisa aprender nesse domingo, na sua aula. Todo o ensino bíblico, ele também tem uma verdade espiritual que precisa ser passada para esse aluno, para a edificação também espiritual dele, não apenas o conhecimento bíblico, mas como eu já disse antes também, esse ensino prático e esse ensino espiritual para fortalecer a igreja do Senhor, que eu creio que dessa forma, nada prevalecerá contra a igreja do Senhor, que está alicerçada na palavra, e a escola dominical é um dos momentos primordiais para isso, para alicerçar a igreja Amém. na palavra. E os veteranos, irmã, igual eu e você, que já vão juntando de 25, eu estou aqui no 26, você disse que já está no 30, você começou alguns anos antes de mim, né, e nós veteranos, que entra ano, sai ano e, a gente já se acostumou, a irmã disse que ainda tem o nervosismo, né, mas muitos de nós já nos acostumamos com a obra, com o trabalho de ensinar a palavra de Deus, com a realidade da nossa igreja, não é. Que palavra do seu coração você daria para nós neste dia? É para os que aí têm anos, né, 30 anos, né, que é hoje que eu parei para fazer as contas, realmente, mas eu era criança ensinando criança, né, a gente tem muito isso nas nossas igrejas, que é aquela adolescente que gosta de lidar com criança e acaba lecionando para essas crianças, né. Eu estou colocando minha filha já nessa fila, E irmã. Ela gosta e eu já estou ensinando isso. para ensinar e eu quero daqui a pouquinho que ela entre nessa obra. Mas é desse jeito. O Brasil, né, essa dimensão continental que o Brasil tem, o que mais vemos e sabemos que existe são crianças que ensinam crianças, e glória a Deus por isso, que a obra ela não pode parar. Mas para os veteranos, né, o que eu tenho a dizer é que o Senhor continue fortalecendo, o Senhor continue dando sabedoria, continue dando graça e também reconhecendo, né, que a classe, ela está sempre renovando, né, sempre entra um novo Uhum, convertido, sempre entra uma pessoa que veio de outra cidade, veio de outra igreja, então a classe também está sempre se renovando, então o professor ele não pode ficar alheio à necessidade da sua classe. Você já conhece a sua classe de muito tempo, já sabe mais ou menos, assim, o que conhecimento que eles já adquiriram ao longo dos anos, mas você também não pode estar alheio àqueles que não têm aquele conhecimento, ou que porventura esqueceram, ou enfim, não têm aquela prática de lidar com a Bíblia, como nós que constantemente estamos ali lendo, estudando, nos aperfeiçoando. Então também tem que ter essa sensibilidade também de entender a necessidade de cada aluno nessa classe mista que nós temos, né, de adultos. verdade. Irmã Verônica, agora vamos dizer que algum dos nossos ouvintes tenha lá um manuscrito lá guardadinho ou começou já a escrever um livrinho, não sei quanto tempo, né. Uma pessoa de Deus e que tem até mesmo formação ou o que seja, mas tem um sonho de um dia publicar um livro e não sabe nem o que fazer e como sonhar, nem como revisar e nem o que tipo de mecanismo usar, se manda para alguém revisar o português ou como é que faz com essa história. Que dica você dá para alguém que tenha um sonho, você que trabalha aí nessa área, às vezes direto, né, nos livros, mas mais do que tudo nas revistas, que é uma área separada, mas que ali, naquele meio de, enfim, de pessoas que publicam e conhece pessoas que publicaram, dá alguma luz aí para alguém que tem este sonho e que não é um sonho só perdido, né, que tem uns que sonham tanto que não escreve nunca nem o primeiro parágrafo. Mas e para esse você pode até dizer: "Irmão, pelo amor de Deus, escreva o primeiro parágrafo". É. Mas aqueles que possam já estar adiantado num pensamento, numa ideia, pesquisa e às vezes até na universidade, não é, trabalharam, fizeram uma pesquisa, tem aquele manuscrito lá e não sabe o que fazer, se deve, se não deve. Uma palavra de apoio para os que sonham e têm este desejo também, né, nós somos crentes para além de sonhos humanos, muitas vezes a gente tem um desejo, né, às vezes é estar na oratória aqui, né, falando com o público, é estar no YouTube e outros têm desejo de estar lá, né, de ter o seu livro publicado, a sua palavra de apoio, de onde começar, como fazer, se vale a pena sonhar, se esse sonho um dia chega à realidade, como é que funciona? Irmã Verônica, por favor. A gente costuma dizer que escrever, ele é não só a inspiração, né, mas é muito mais a transpiração, porque Hum, a gente escreve
e daqui a pouco apaga, porque tem que escrever melhor, tem que escrever de novo. A pessoa que tem o dom da oratória, enquanto ela está pregando, o corpo dela fala, o gesto fala, é é um é um "ah" que a pessoa prolonga, então ela se faz ser ela é entendida enquanto fala. Mas tem pessoas que pegam essa fala, digita e lança dizendo que é um livro, não é, Hum. não é. Um Uhum. livro ele precisa de uma coesão, de uma coerência, ele precisa que várias vezes eu faço cortes aqui, por exemplo, agora eu fiz um corte na minha fala que os irmãos estão entendendo, porque tem um contexto de fala e eu retomo novamente. No livro isso não pode acontecer, porque você não vai ter Hum. como voltar e dizer para o leitor: "Não, leitor, olha só, daqui eu quis dizer outra coisa". Né, depois que ele está Uhum. impresso, ele tem que estar completo ali, com a sua cadência de ideias e tudo mais. Então, ter o sonho de escrever e precisa também ter transpirar um pouco para produzir melhor aquilo. Melhor o seu texto. Se você tem uma ideia, um assunto que achas que é importante, que é interessante, que não desanima, que escreva, procure, né, depois que você escreveu, colocou toda a sua ideia lá no papel, existem profissionais das letras capazes de pegar o seu texto e fazer isso que eu estou dizendo, né, dar uma coesão e uma coerência ao seu texto. Uhum. Isso é alguma coisa que a gente pagaria fora, no caso, por exemplo, vamos dizer que seja eu a pessoa, interessada. Uma vez que eu tenha o manuscrito, isso era alguma coisa que eu pagaria um profissional para fazer esse labor antes de ser, eh, dado a um editor de uma publicadora para saber se interessa ou não, publicar, ou é alguma coisa que seria já de cara mandar lá, como a realidade do Brasil hoje, se a irmã conhece, se tem muitas pessoas, que trabalham com isso, a irmã conhece alguma coisa sobre isso, não? Isso seria fora já do seu trabalho, né, eu estou perguntando nessa realidade entre o escritor e a publicadora. Então, entre o escritor e a publicadora, e a publicação, né, propriamente dita, Uhum, eh o primeiro texto tem que estar bem escrito mesmo, ele tem que estar ele já tem que ter o formato, né, de livro, porque como que você vai convencer o editor, se você não tem um uhum, argumento? A não ser que seja, assim, aquela ideia inédita, que ninguém nunca pensou, que não, né, aquele argumento, assim, bem inédito e que aquele texto precisa de alguns ajustes, então, o editor que vai ser a pessoa responsável por fazer esses ajustes, mas no geral o livro ele já tem que chegar preparado, né. Não estou dizendo, assim, questões já erros gramaticais, não, pode ter erros gramaticais, porque as editoras elas se responsabilizam por isso, né, de corrigir erros gramaticais, ortográficos, essas coisas. Mas em questão de ideia e aquela concatenação das ideias, ela já tem que chegar pronta, porque senão você vai ter que ter um ghostwriter para escrever seu livro, e aí o livro não é mais seu, né, então já é um outro processo. então é escrever, não perca a vontade, transpire, ou seja, escreva, apague, ainda bem que agora a gente já não apaga nem com borracha, nem tem que ser papel novo daquela máquina antiga de bater que jogava Datilografia. fora, né, datilografia. Agora para apagar é mais fácil, mas escreva, apaga, escreva melhor e apague, escreva melhor e apague até ser conciso, direto, e aí arrume uma pessoa, pague uma pessoa que faça essas primeiras revisões, não é Sim, isso? isso. A Aí depois ora e envia. Aí envia. Irmã Verônica, muito obrigada mais uma vez por nos dar este privilégio de conhecermos a irmã. Mais uma vez, que Deus ricamente abençoe, né, o seu trabalho, que Deus, possa te abençoar, pagar aquilo que nós não podemos fazer. Nós, só recebemos do fruto da obra que o Senhor tem dado, não só o lugar onde a irmã trabalha, mas aquilo que, né, coloca para fora através do seu trabalho. Verdadeiramente é uma missionária, trabalha nessa missão, né, do ensino do povo de Deus, alcançando essas milhares de pessoas, que não é só Brasil, hoje essa revista chega ao mundo lusófono, né, nós conhecemos irmãos ali de Angola, nós conhecemos de Portugal, nós conhecemos de Moçambique,
né, até missionários brasileiros e portugueses lá em África do Sul, em outros lugares que não são nem de língua portuguesa, mas que têm igrejas brasileiras lá. Hoje você sabe que o brasileiro, ele conseguiu invadir o mundo inteiro, né, e aonde a gente está, se não for ser missionário da língua nativa, a gente está em grupo lá, falando português, aprendendo da nossa revista da CPAD, e graças a Deus por isso o seu trabalho está chegando lá, assim que mais uma vez muito obrigado por deixar ser usada por Deus, por fazer esse trabalho, que é o seu trabalho, né, graças a Deus, ajuda na manutenção, mas que escolheu, né, fazer e deu um sim para o Senhor. Você até me contou de um testemunho que ou vendo uma outra oportunidade no meio tempo da vida, na hora da decisão, você decidiu ficar com o que é de Deus, e eu agradeço a Deus por essa decisão, junto com seu pai, que foi quem participou também nela, né, Sim. nós somos frutos. E agora eu quero te deixar com as palavras finais. Eu não sei se você quer dar algum e-mail, alguma coisa de contato para aqueles irmãos que por acaso queiram dar uma palavra de apreço ou queira talvez fazer alguma pergunta, o que seja, mas a sua palavra de forma geral de despedida, enfim, para os nossos irmãos que vamos terminando essa entrevista aqui. São professores, viu? São pessoas, são crentes, graças a Deus. Os irmãos que nos assistem aqui no canal da professora Manuela Barros são pessoas que amam a palavra de Deus, assim como eu e você. Estão labutando, estão anos, alguns começando, mas já há anos nos bancos, né? E amam a palavra de Deus, amam a obra de Deus e estamos esperando a Jesus voltar e agradecidos pelo privilégio que Deus nos dá, né? De você, através disso, e na igreja também, nós, a cada semana, na frente do grupo dos alunos que o Senhor tem nos dado, uma palavra do seu coração para cada um de nós e encerrando também essa nossa entrevista. Eu quero, né, agradecer essa oportunidade. Primeira, né, todos esses anos eu nunca participei, assim, de um podcast, assim, né, tantos seguidores, né, que a irmã tem. A irmã falou que foi difícil me encontrar, porque realmente eu não busco, né, estar diante, assim, dos holofotes, enfim. Mas agradeço essa oportunidade de poder estar aqui dividindo um pouco com os irmãos meu testemunho. Eu costumo, dizer também que eu falo assim: "Senhor, eu nunca fui ex isso, ex aquilo", porque tem gente que fala assim: "Ah, que eu fui ex Hum, isso, fui ex não sei o quê", eu falo: "Senhor, eu não fui nada, sempre estive nos seus caminhos, sempre segui né, na tua casa, o que que eu vou contar para as pessoas? Não tenho o que contar". E aí Deus me fez entender que não, de o fato de estar, firme nos caminhos do Senhor já é um testemunho, né, não é para hum, me engrandecer, como eu costumo dizer, não é para me engrandecer diante dos irmãos, mas permanecer fiel nos caminhos do amém. Senhor não é fácil, né, porque os pratos vêm, né, as ofertas vêm, tudo vem. Não vou dizer que eu nunca recebi uma tentação, nunca fui tentada, lógico, mas o fato de permanecer também sempre na casa do Senhor, trabalhando para o Senhor também, é um motivo de testemunho, e eu louvo a Deus também por isso. Eu agradeço a todos os irmãos que me acompanham desde a minha vida toda, né, muitos irmãos da congregação de onde eu era, da minha igreja, que é a matriz onde eu estou hoje, aqui na capital é a minha matriz, que estão sempre orando por mim, que se alegram comigo, que também ficam felizes quando veem um trabalho meu, um comentário, e fala: "Olha, eu vi o seu nome lá na revistinha da escola dominical". Meus tios maternos, meus tios paternos não tenho mais, mas meus primos, todos se veem representados, e isso me alegra muito, e eu fico feliz também estar aqui compartilhando com os seus. E até eu me pergunto a palavra, é assistentes? É, Como é com que os chama? irmãos que assistem, que acompanham o Internados, seu irmãos que assistem. canal, né, que acompanham o seu canal, que também as palavras me fogem. Se eu estivesse escrevendo, nesse momento eu daria uma pausa e começaria a E pensar buscar. qual a palavra que eu É. ia usar, né. Mas eu louvo a Deus também por isso, por essa oportunidade. E os irmãos, enfim, eu não tenho muito a oferecer, mas eu tenho, o meu Instagram, se os irmãos quiserem me chamar lá no Instagram, é @Verônica Araújo 1982. Aí pode me chamar lá, que eu vou ter um prazer de comentar alguma coisa com os irmãos, conversar, e que o Senhor abençoe esse ano de 2025, que seja um ano, de muitos ensinos, né, para os irmãos e para a igreja de Cristo, que haja prosperidade espiritual, para que a igreja do Senhor também vença
e cresça e prospere, né, na palavra do Senhor. Não é a prosperidade da teologia da prosperidade, mas que cresça em número de Amém. almas. É isso. Amém. Prospere em número de almas, que vidas sejam alcançadas, sejam libertas para honra e glória do Senhor, porque esse é o nosso mover. O que nos move é isso, saber que é a palavra de Deus que está sendo espalhada pela face da terra, são vidas que estão sendo transformadas e libertas pelo poder, né, de Jesus, pessoas que vêm recebendo o batismo com o Espírito Santo pelo mover do Espírito Santo nas nossas vidas, e que o reino ganhe, que o reino cresça e ganhe com o Amém. nosso trabalho, em nome de Jesus. Em Deus nome de abençoe a Jesus. todos.